Vou mostrar, antes de mais nada, o controle de marcha lenta funcionando. 2 pontos, tá? Você vai ter um laboratório diário e outra coisa, você já conhece muito bem o carro, tá? Uma das vantagens de você trabalhar num carro de rua é você conseguir desenvolver a sua calibração do ponto de vista de dirigibilidade. Então você já tem um feeling, você sabe como que é o carro original. E por mais que muita gente fale, a calibração é original, o carro vem capado, não sei o que. Galera, não é uma pessoa que faz calibração na fábrica, é um time de engenheiros. Os caras manjam pra caramba. Aonde eu mais aprendi sobre engenharia mesmo de calibração foi quando eu tive a oportunidade de estar no time da Ford. Então eu respeito muito calibração de fábrica. Então quando eu consigo um carro de rua que eu falo que eu já conheci andando original, eu falo, meu, a dirigibilidade, tá? Estou saindo da minha garagem aqui, vou sair do semáforo. Quando tá bem parecido, eu fico muito feliz porque é uma missão bem difícil. Beleza? Antes de mais nada, tá? Antes de a gente ligar o motor, eu só quero deixar um ponto muito bem claro, tá? Eu sou da filosofia de que calibração é em dinamômetro, perfeito? E mais ainda do que dinamômetro, em dinamômetro de bancada. A grande maioria das calibrações que eu fiz foi em dinamômetro de bancada, perfeito? Só que, como a ideia é ajudar quem está começando, a pessoa pode falar, tá, beleza, mas então eu vou ter que ter um dinamômetro para começar a pôr a mão na massa. Eu quero mostrar para vocês como é possível vocês começarem a iniciar no mundo da calibração, ou até mesmo quem já tem experiência, de evoluir no mundo da calibração com um carro de rua muito simples e sem dinamômetro, tá? Sem dinamômetro. Vou repetir para vocês para ninguém entender errado. Eu sou da filosofia de que calibração é feita em dinamômetro, principalmente em dinamômetro de bancada. Só que eu também tenho outra filosofia. Pessoal, vida real não é a vida ideal. Se vocês passarem a vida inteira esperando ter um dinamômetro para vocês irem para calibrar o motor, e se você acha que não dá nem para ligar o motor antes de estar no dinamômetro, você vai limitar muito a sua possibilidade de pôr a mão na massa, beleza? Olha só um negócio interessante. Por mais que eu seja dessa filosofia de dinamômetro, vou contar um pouco do dia a dia para vocês. Já aconteceu de eu estar no Rally dos Sertões, a galera ter que trocar o motor. Isso era madrugada, tipo 2 da manhã. A gente tinha que acordar às 6h30 para o carro sair. Como que eu vou deixar o piloto sair com o carro sem testar o motor? E eu vou testar o motor aonde? No dinamômetro? Então, alguns testes na vida real precisam ser feitos na rua, numa fazenda, numa estrada de terra, enfim. Quem já trabalha sabe como que é o dia a dia, que é bem diferente do mundo ideal. Então, o ponto-chave dessa semana é mostrar para vocês que dá sim para vocês um carro muito simples na garagem da sua casa, que é o meu caso aqui, trabalhar em algumas coisas. Obviamente, você não vai sair fazendo um mapa completo parado na garagem, não é isso que eu estou falando. Eu quero mostrar pontos chaves e filosofias muito legais da calibração. Perfeito, galera? Deixa eu falar um pouquinho do carro, tá? Para vocês verem como é um carro muito simples. Isso aqui é um Corsa 2005-2006 1.0 e não tem nada demais no carro, nada. Na verdade, não tem nada de diferente do original. Para não falar que não tem nada de diferente, eu vou só explicar para vocês entenderem. A gente colocou uma ICU programável, obviamente. A gente colocou uma M130 da Motec. A gente adicionou uma sonda lambda, certo? Uma sonda lambda wideband, que é uma LSU 4.9 da Bosch. Perfeito? Teve que colocar o condicionador para medir essa sonda. A gente trocou as bobinas, tá? Por que a gente trocou as bobinas? Isso aí foi mais por uma comodidade do que por necessidade, tá? As bobinas desse carro aqui não tem driver de ignição integrado. E quando a gente funcionou esse carro pela primeira vez em 2017 com o Motec, a gente não tinha um driver de ignição da Motec. A gente estava começando a nossa caminhada como dealers da Motec, nem era dealer ainda.
A gente comprou uma Motec e a gente botou nesse carro aqui pra gente justamente trabalhar e nos desenvolver na calibração da Motec. Perfeito? Então a gente tem que entender. E fui no dinamômetro? Não fui. Aprendi muito lá. Por quê? Porque eu coloquei a mão na massa do ponto de vista de software, beleza? Abri o software de calibração, tirei log, analisei login, calibrei o motor na marcha lenta, revi todos os parâmetros. Antes de você fazer o motor funcionar, tem um monte de coisa que você pode fazer. Então, mais uns pontos chave para vocês. Mas naquela época que eu botei para funcionar esse motor, a gente não tinha um driver de ignição da Motec. A gente não tinha nem driver de ignição de nenhuma marca na empresa. E daí o que a gente fez? A gente pegou uma bobina que tinha driver de ignição, certo? Uma bobina bem simples. E a gente fez o chicote da Motec com essa outra bobina, certo? Então, por comodidade, como eu ainda tinha a bobina, como o chicote já estava semi-pronto, era só instalar, a gente trocou a bobina também. E outro ponto chave que a gente adicionou foi um sensor de fase, tá? Depois eu posso compartilhar com vocês aí como que foi feita a instalação do sensor de fase, porque nesse caso aqui foi uma instalação muito simples, beleza? Então, galera, o que eu preparei para vocês hoje, tá? Eu acho que assim, quando eu entrei na Ford, teve um engenheiro chamado Heitor Cavalieri. Ele falou um negócio muito específico para mim que eu levo até hoje na minha cabeça, e quem é aluno sabe que a gente fala isso no nosso curso online de calibração. Ele falou assim: Roberto, aqui na montadora tem muita coisa no firmware, tem muita coisa no software de calibração. É algo muito diferente do mundo de injeção eletrônica programável aftermarket, né? Seria uma programável para você pôr em qualquer carro. E não caia no erro de você ficar muito assim no micro. Lógico, você tem que estudar os detalhes do software e tudo mais. Mas ele falou assim: mas cara, quando a gente tem que resolver um problema, uma das coisas que sempre me ajudam e sempre tenho em mente é a tríade do motor Otto, que é algo muito simples, pessoal. Composta por 3 coisas, por isso que é tríade: ar, combustível e ignição. Perfeito? Por que eu estou falando disso? E por que o Heitor deu essa dica que pode parecer simples? Quando a gente está com software, que vou até ligar a ignição para conectar. Quando a gente está com uma ECU programável, vamos pegar por exemplo nesse caso aqui da Motec, tá? Eu vou conectar com a ECU aqui. Quando a gente está com uma ECU como a Motec ou qualquer outra ECU, cara, que você tem um monte de possibilidades de configuração, um monte de mapas que você tem que calibrar, 1 milhão de coisas. É muito comum você ficar no detalhe e esquecer do macro. Então, quando você tiver um problema, por exemplo, meu motor está falhando, lembre da tríade: ar, combustível e ignição. Identifique primeiro aonde está a falha. Está relacionado a ar? Está relacionado a combustível? Está relacionado à ignição? Perfeito? Isso dá um norte muito bom para vocês. Uma das funcionalidades mais desprezadas, idle control, controle de marcha lenta. Daí você vai falar: putz, mas controle de marcha lenta, o que tem de tão legal nisso? Pessoal, quando a gente fala de controle de marcha lenta, vou ligar o motor aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de controle de marcha lenta, muito mais do que controle de rotação, eu gosto de olhar como controle de torque, perfeito? E no controle de torque, a gente vai atuar em algumas dessas tríades: ar, combustível e ignição. Na verdade, a ECU vai atuar, tá? Quero mostrar no fundo um pouco de como essas 3 variáveis, ar, combustível e ignição, afetam o torque, beleza? Porque eu sempre olho o controle de marcha lenta como um controle de torque e não um controle de rotação. Vou mostrar, antes de mais nada, o controle de marcha lenta funcionando. Eu tenho 2 variáveis aqui nesse box aqui, ó.
Engine Speed, que é a rotação do motor, e Idle Aim, que é o alvo da minha marcha lenta. Então nesse momento aqui eu selecionei 800 RPM de alvo. Se eu não me engano, talvez essa rotação é até um pouco abaixo da original, não me recordo, mas esse é o nosso alvo. Então eu estou pedindo que o motor funcione a 800 RPM. E olha como que o motor está funcionando. 810, 802, 796. Então o controle está atuando para funcionar dessa maneira. Como que o controle faz isso? Já vou chegar lá. Antes eu quero mostrar para vocês que eu vou mudar esse alvo de rotação. Eu vou pegar e falar, viu, ao invés de 800 eu quero trabalhar em 900, tá? Vamos ver se o controle vai funcionar. Se o controle não funcionar, melhor ainda, porque a gente vai olhar que a gente tem que mudar na calibração. Mas eu venho aqui nessa tabela aqui, ó, Idle Aim Main, só para explicar para vocês. E aqui eu tenho uma tabela 2D, aonde eu tenho temperatura do motor aqui em cima, menos 20, 0, 20. Nesse caso a gente está trabalhando próximo a 80 graus. E aqui eu tenho meu alvo, certo? Então eu vou colocar aqui 900 e vou dar um Enter. Vou fazer isso e já vou voltar naquela nossa aba ali, ó. Olha aí, vou pausar, mas ó, o motor está funcionando aqui, ó, em 900 RPM. Vou pausar aqui, ó. Quando eu mudei o alvo, ó, veio daqui para cá, você viu que o motor mudou na hora. Pessoal, isso aqui que vocês estão vendo agora é uma maneira de você gerenciar o torque do motor com o objetivo de funcionar numa determinada rotação. Então você tá lá, mudou o alvo, pum, a ECU foi lá e colocou em 900 RPM, tá? Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou desligar o controle de marcha lenta. Primeiro passo, o que eu quero fazer? Eu quero botar o motor funcionando numa rotação acima dessa de 1000 RPM e vamos ver como ele vai funcionar, perfeito? E daí daquela posição, daquela condição, a gente vai mexer tanto em ar, combustível e ignição. Então vamos lá. Eu venho aqui e vou pôr em Disable, tá? Vocês vão ver que a hora que eu der Enter aqui, a gente vai sair do controle de marcha lenta, então o motor vai funcionar fora da condição de marcha lenta, tá? Olha aí, o que vocês conseguem ver? Não sei se vocês conseguem escutar o motor, mas aqui pelo gráfico vocês já viram, né? Ó, o motor subiu a rotação, tá funcionando aqui com 1580 RPM. Vamos no mapão base aqui, ó. Olha aí. O motor tá funcionando aqui com lambda 0,91, 0,92. Eu tô a gasolina aqui, tá? O carro reflex poderia estar no álcool. Depois eu vou até jogar pro álcool para gravar os cursos os vídeos do curso. Então eu vou aqui e vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou tentar subir mais essa rotação do motor. Como que eu vou subir a rotação? Eu vou abrir um pouco mais a borboleta. Então assim, na primeira variável que a gente vai olhar das três, ar, combustível e ignição, é ar, que é a mais simples de todas. Você vai querer variar o ar, você vai fazer o que? Você vai abrir a borboleta. Como eu tenho borboleta eletrônica aqui, eu não preciso ficar pisando no acelerador. Isso ajuda bastante porque ele vai ficar fixo. Nesse caso aqui, ó, a borboleta está em quanto? 4,5%, 4,4%. Como que eu faço essa alteração? Eu venho aqui em Engine Systems, Idle Actuator. Essa tabela aqui, pessoal, se você não conhece esse software, não se preocupe muito em tentar saber aonde é nesse momento, tá? Se preocupe em entender o conceito. Nessa tabela aqui, vou maximizar ela para vocês verem. A gente tem, antes de mais nada, galera, vai uma dica. Qualquer tabela que você for calibrar, qual que é o primeiro passo? Olhe os eixos da tabela. O que a gente tem aqui? A gente tem temperatura do motor nesse eixo aqui. E aqui a gente tem o Idle Aim, que é o alvo de marcha lenta. Lembra que a gente tinha colocado 1000? Por isso que a gente está aqui com 1000, ó. Então basicamente isso aqui é quantidade de ar. A gente pode olhar dessa maneira. Então, você está vendo que eu estou com 25 aqui?
eu vou diminuir para 23. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui é um ajuste fino na posição da borboleta. Com 25, eu tinha 4.5. Se eu for diminuindo aqui, ó, eu vou diminuindo para vocês verem, tá? 24 foi para 4.3. Então eu vou diminuindo aqui e naturalmente vai acontecer o quê? Olha a rotação diminuindo ali. Por quê? Porque eu estou controlando de fato a borboleta eletrônica. Isso aqui pode parecer muito simples, mas essa tabela é uma tabela chave para você acertar o seu controle de marcha lenta. Por quê? Isso aqui vai definir a posição base da borboleta. Uma das grandes vantagens de você ter uma borboleta eletrônica é você dar autonomia para a ECU gerenciar aquele pilar, aquela ponta do nosso triângulo, que é o ar. Quando você não tem borboleta eletrônica, o ajuste da lenta é feito por um parafusinho, você determina a posição da borboleta, beleza? E o que você faz? Você pode ter um controle, um atuador de marcha lenta, que é um atuador que você consegue colocar um ar adicional ali na hora da marcha lenta, tá? Muito bom, muito legal, funciona bem, mas você tem muito mais autonomia quando você trabalha com uma borboleta eletrônica. Então nessa tabela aqui eu consigo diminuir um pouco a quantidade de ar ou aumentar assim por diante. E detalhe muito importante, eu faço isso em função da temperatura do motor. Então com o motor mais frio, por exemplo, eu posso abrir um pouquinho mais a borboleta automaticamente, sem eu ter que ficar pisando no acelerador. Outro detalhe importante é que essa tabela tem muita relação com a quantidade de ar que você solicita durante a partida, tá? Na hora que o motor de arranque está virando. Então, essa tabela aqui não é direto a de partida, mas essa aba aqui de calibração tem a ver com a quantidade de ar na partida, beleza? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou para o nosso teste aqui, subir um pouco abrir um pouquinho mais a borboleta. Estamos aqui funcionando por volta de 1200, 1300 RPM. E vamos para uma outra variável. Vamos para a variável que é combustível. O que eu quero mostrar de combustível para vocês? Vamos olhar direto o valor da sonda. A gente está aqui com 0,97 e o nosso alvo seria 1. Como que eu faço para acertar o lambda 1? Qual que é a ideia aqui, tá? Eu vou acertar o motor para ele funcionar em lambda 1 e daí depois a gente vai variar o combustível para olhar como que ele afeta o torque, perfeito? Isso em marcha lenta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou vir aqui na minha tabela e preciso olhar onde que o motor está funcionando, tá? Essa tabela aqui, vamos repetir aquela dica. Quais são os eixos da tabela? Rotação e MAP, tá? Isso aqui é pressão de admissão. Então olha o meu MAP aqui. Eu estou funcionando o meu motor com 37 kPa, tá? Muita gente confunde, e isso é confuso mesmo, porque pressão você pode olhar ela de uma maneira absoluta ou relativa, tá? Não vou entrar nos detalhes aqui, senão a gente vai se alongar muito e a gente não tem tanto tempo assim numa live de 1 hora. Mas para quem está acostumado em ver pressão em bar e quando está funcionando na marcha lenta está negativo, o que a gente está funcionando aqui por volta de menos 0,7, menos 0,65, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que está a nossa pressão de admissão, tá? Mas, falando em pressão em quilopascais absoluto, a gente está com 37 kPa. Então a gente está nessa região do mapa aqui, ó. Essas setinhas aqui mostram para nós. Aqui no mapa a gente tem essa barra amarela também. E a gente tem, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma sombrinha aqui, ó, que mostra que o nosso motor está funcionando entre essas duas células, tá? Por quê? Eu tô com 37,5, é exatamente aqui, ó, nesse ponto, tá? E eu tô funcionando meu motor a 1300 RPM, 1290, que é bem
a metade aqui, bem no meio aqui, entre esses 1000 e 1500 RPM, perfeito? Então eu vou aqui e vou fazer o que? Eu quero trabalhar com lambda 1, só para mostrar para vocês. Eu vou vir aqui e vou diminuir o meu valor na tabela. Eu vou selecionar essas 4 células para a gente não ter problemas com interpolação. Antes disso eu já vou acertar um pouco essa célula que eu espero que seja um pouquinho menos que 69 aqui, ó. Tá? Só para deixar o negócio mais linear. Show de bola. Vou acertar aqui. Eu aperto o Q, que é uma tecla de Quick Lambda, e já foi para o valor de 66.4. Vou dar um Ctrl Z para vocês verem. Antes a gente estava com 69. Eu aperto o Q, ele foi para 66.4. Beleza? Meu motor já está funcionando com o lambda mais próximo aqui do lambda 1. Perfeito? A gente pode fazer uns acertozinhos finos aí para funcionar mais próximo do lambda alvo, tá? Sem problema nenhum. Principalmente esse ponto que está bem diferente, tá? Evitar aqui qualquer problema de interpolação, ó. Show de bola. Estou funcionando aqui no lambda 1. Perfeito, ó. Tá aqui. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? A gente tem, em primeiro lugar, rotação do motor em azul, que eu vou mudar a escala para a gente conseguir olhar no detalhe, tá? Então, só para vocês acompanharem aqui, a gente está analisando a rotação de 0 a 9000 RPM. Então, eu vou mexer na minha escala aqui para eu conseguir olhar de uma maneira mais precisa. Então, eu vou colocar aqui de 500 a 2000, tá? Boa, agora a gente consegue olhar a rotação de uma maneira mais precisa aí. O que eu vou fazer aqui? Muitas pessoas talvez estariam pensando, tá, você vai mexer na quantidade de combustível, então você vai mexer ali naquela tabela principal, né? Na verdade, não. Não vou mexer aqui. Por quê? Por causa do seguinte. Essa injeção, ela trabalha, a Motec na família M1, ela trabalha com eficiência volumétrica, perfeito? Então, aqui nessa tabela de lambda alvo, é aonde eu vou escolher o meu lambda e a ECU tem que trabalhar sozinha naquele lambda. Deixa eu dar um exemplo aí para quem já trabalha com injeção programável. Para quem nunca trabalhou com eficiência volumétrica, quando você quer mudar o lambda, por exemplo, estou funcionando meu motor aqui igual eu tô. Tô aqui com, vou aumentar para vocês, lambda 1, perfeito? Ó, vocês estão vendo como ele funciona redondinho aqui no alvo? Detalhe, hein, pessoal? Vou só relembrar, eu tô com a correção zerada. Eu não tô com meu malha fechada funcionando, tá? Isso aqui tá, é o mapa puro funcionando, lambda 1 cravado, perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, por exemplo, muda o valor de alvo, de sonda, 0,90. Só que, quando você faz isso numa injeção convencional, você muda para 0,90, por exemplo, ou para você conseguir chegar em 0,90, ou você está com a correção de malha fechada funcionando, e daí ela automaticamente vai enriquecer o seu motor, ou você tem que mudar na sua tabela base de combustível. E eu não vou mudar essa tabela base. Por quê? Porque isso aqui é uma tabela base de eficiência do motor. Aqui eu estou trabalhando em ar, não em combustível. Então, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu vou enriquecer o motor aqui. Existem diversas calibrações que eu preciso fazer para que ele crave certinho em 0,90, tá? Não sei se vai cravar certinho em 0,90 ou não, mas vocês vão ver que o motor vai enriquecer. Então vamos ver na prática o que vai acontecer. Primeiro vamos ver se, quando eu mudar o meu motor de lambda 1 para 0,90, se a sonda vai para o alvo, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Então, isso aqui, ó, vai mudar. Eu vou colocar 0,90 de alvo, que é o laranja, e a gente vai ver como a sonda vai se comportar. Então vamos lá. Vou selecionar uma região aqui, vou pôr ponto 90, eu vou dar um Enter e a gente vai ver como a sonda vai se comportar. Tá aqui, ó. Vou maximizar para vocês. Olha aí. Não tá ruim não, né?
a sonda foi para 0,91, beleza? Muito próximo do meu alvo, sem eu mexer no mapa de combustível, no mapa na tabela base, beleza? Porque eu estou mudando meu lambda alvo e repito, eu estou sem correção habilitada. A correção não está habilitada, perfeito? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Eu vou voltar no lambda 1 aqui para a gente não ficar trabalhando muito rico aqui na marcha lenta, beleza? Eu vou voltar no meu login aqui, vou apertar T para eu dar um pause aqui nesse data login. Na verdade isso aqui não é bem um data login, porque eu nem tirei os dados da ECU, tá? Isso aqui eu estou olhando em tempo real, que é uma funcionalidade muito legal da Motec. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, a gente estava trabalhando, então eu parei o meu login, tá? Eu tô pausado, tá? Vocês veem que tá tudo congelado na tela, que eu quero olhar o teste que a gente fez de sair de lambda 1 para 0,90 e depois voltar pro lambda 1, perfeito? Tá aqui, ó, lambda 1, nesse momento aqui foi quando eu apertei enter e mudei para 0,90, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, de 1 para 0,90. E a gente vê como que a sonda se comportou. Eu vou até melhorar a escala da sonda lambda também aqui, ó. Eu gosto muito de analisar de 0,7 a 1,2. Assim a gente consegue olhar com uma precisão maior, tá? Vou até maximizar aqui, ó. Então o que vocês conseguem ver? Que aqui ela estava um pouquinho fora do alvo, mas pessoal, 0,04 não é algo que vai ser preocupante, beleza? Quando eu apertei para 0,90, selecionei 0,90, a sonda veio, trabalhou aqui com 0,91, basicamente 0,91 numa média, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Mais alguma coisa aconteceu? Olha aqui, ó. A rotação subiu de 1.270 RPM, aqui, ó, antes, e depois ela foi para 1.360. De uma maneira muito simples, pessoal. Nesse nosso caso aqui, o que aconteceu? O motor ganhou torque quando a gente trabalhou com 0,9 de sonda. Perfeito? Por quê? Eu estou com o motor funcionando no carro, em neutro, certo? Não estou engatado em dinamômetro nenhum. Se eu olho a rotação, eu já vi que se ela subiu, o meu motor ganhou torque. Perfeito? Então qual que é a conclusão que a gente chega com isso, tá? Espero que o som seja bom aí, porque muito carro passando na rua, chovendo, motor funcionando, não sei se está tão legal não. Mas assim, qual a conclusão que a gente chega? Que nessa condição de marcha lenta, o motor ganhou torque quando a gente foi para 0,9, beleza? Do mesmo jeito, quando a gente voltou para lambda 1, tá? A rotação diminuiu, tá vendo aqui? Ela caiu aqui do 1.350 que estava funcionando para 1.270 de novo, perfeito? Então, essa é uma maneira de ver a relação do combustível com o torque em marcha lenta, perfeito? Vamos tentar funcionar um motor mais pobre do que o lambda 1? Vamos colocar aqui, ó, 1,05, tá? Então vou selecionar aqui e vamos ver o que acontece com a rotação. 1,05, vou maximizar para vocês aqui. Olha aí, ó. Vocês conseguiram ver que primeiro chegou no alvo, o motor está funcionando, 1,05. E a rotação, o que aconteceu? Gente, vou dar até um zoom aqui para vocês verem que ela caiu, tá? Por isso que gráfico é muito legal, cara. Olha aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Bem nesse momento a gente vê que teve uma queda aqui, ó, na rotação. É uma queda sutil, de 1.260 para 1.220, 40 RPM só. Mas caiu, certo? E olha só que interessante, né? O motor funciona redondinho com 1,05. Vamos fazer um trabalhozinho de empobrecer ainda mais o motor? A galera vai falar, putz, cara, mas o cara vai empobrecer o motor, não tem problema de quebrar, não sei o que. Galera, tô funcionando o motor na marcha lenta aqui, certo? Então, risco zero, não tá entrando nada de ar no motor, tem uma carga baixíssima lá dentro da câmara de combustão, então tô muito tranquilo, beleza? Vamos lá, vou colocar 1.1. Qual que é o meu objetivo aqui? Vamos começar a ver quando que o motor perde muito torque e quando ele começa a chegar até numa condição ali de quase falha, beleza? Então, vamos pôr aqui 1.1, vai. É pobre, hein? Vamos ver.
Olha aí. Motor funcionando, lambda 1.1, tá? A rotação caiu de novo. Agora a gente já está funcionando com o motor a 1150. Uma coisa que talvez vocês não percebam, porque vocês não estão no carro, mas eu quero compartilhar com vocês, é que mudou um pouquinho a vibração do motor, tá? Você vê que o motor tá um pouco mais áspero agora, não tá funcionando tão liso, tá? Quais são as conclusões desse teste aqui, tá? A gente viu ali que quando a gente saiu do lambda 1 e a gente foi para mais pobre, a gente perdeu o torque, certo? Porque a rotação diminuiu. E quando a gente enriqueceu de 1 para 0,9, a gente ganhou torque. Lembra que a rotação subiu? Tô até curioso, pessoal, eu não queria perder tempo com isso, mas eu tô curioso para ver quando que o motor vai começar a falhar, né? E olha só que interessante, galera. Eu falo que sim, que o motor tá funcionando um pouco áspero e tudo mais, mas vocês podem olhar aqui a rotação, como ela tá estável, tá? Vocês podem olhar aqui no reloginho também, tem um gauge de rotação. A rotação tá super estável. Tá aqui, ó, temperatura do motor. A gente tá com 82.9, 83, tá? O lambda aqui vai afetar com certeza a temperatura da câmara de combustão e por consequência a temperatura do motor, beleza? E aqui a ventoinha ela liga a 85 graus Celsius, tá? Essa é uma outra vantagem, pessoal, facilidade, e é porque eu incentivo vocês, quem quer pôr a mão na massa mesmo, fazer esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui. Porque o carro de rua, principalmente um carro basicão que nem esse Corsa, cara, tá tudo tranquilo, cara. Tipo, do ponto de tudo tranquilo é o seguinte, né? Quando você vai colocar um motor no dinamômetro, você tem que se preocupar com um monte de coisa. Tô falando motor no dinamômetro de bancada, sistema de arrefecimento e 1 milhão de coisas. Aqui é algo assim mais fácil, certo? Olha aí, a temperatura ela já baixou para 79.7, porque a ventoinha liga a 85 e desliga a 80, beleza? Vamos olhar além do 0,9 de sonda, vamos colocar a 85, só para a gente ver o que vai acontecer. Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr em lambda 0,9 para a gente ver como que tá a rotação, beleza? 1350, e eu vou pôr agora 0,85. Ó, galera, deu uma ligeira ganhadinha aqui, ó. Eu imaginava que nem ia ganhar, mas deu uma ligeira ganhadinha aqui, sim. De quanto? Uns 20 RPM, ó. Tem uma ferramenta legal aqui, que quando eu aperto espaço, vou clicar aqui antes de quando a gente tava com 0,90 e aqui quando a gente tava com 0,86, na verdade. A gente teve um aumento de 32 RPM, ó. Nessa faixa verde 1350, na faixa amarela ali 1383, perfeito? Então a gente viu que ganhou. Por que eu concluo que ganhou, tá? Muito importante, galera, sempre olhem aquela tríade, tá? Como que estava o meu ar? 3.7%, 0,90. Aqui quando eu coloquei 0,85, minha borboleta não mudou, continuei com 3.7%. Meu avanço, quanto que eu tinha antes? Tá aqui, ó, tô trabalhando com 15 graus. Depois, continuo trabalhando com 15 graus. Eu só mudei a quantidade de combustível, perfeito? Então, a gente chega à conclusão que ganhou um pouquinho aí com 87 de sonda, porque ele não tá no 85. Vou voltar pro lambda 1 aqui. Beleza, galera? Então, com isso, esses testes práticos e rápidos aqui, então assim, com esses testes eu consegui mostrar um pouco para vocês de como você varia o ar na condição de marcha lenta aqui e de você variando o combustível, perfeito? Talvez seja legal para quem nunca tinha visto uma injeção que trabalha com eficiência volumétrica e não por tabela base de combustível funcionando. Você viu que para a gente mudar o lambda alvo, você não mexe nessa tabela aqui, né? Você mexe
direto aqui. Isso aqui dá uma facilidade enorme, pessoal, uma facilidade enorme. Depois que você calibrou de fato essa tabela de eficiência do seu motor, você pode ficar tranquilo que é só você mudar. Se você quiser mudar o lambda-alvo, você muda aqui, ele vai lá e muda sozinho. E cara, eu vou repetir para vocês. Eu estou com a correção em malha fechada desligado. Tá aqui ela, ó. Tá? Se alguém tem dúvida se ela foi ligada, eu vou mostrar o log inteiro aqui, ó. Tá aqui, ó. Desde como o login tem uma memória limitada, o login não, né? O meu notebook tem uma memória limitada aqui. Isso aqui fica gravado na memória do notebook, né? E ó, desde o primeiro ponto do login até o último, você vê que ó, a correção, o trim aqui está em 0%. Perfeito? E olha aqui no nosso teste como funcionou o lambda-alvo aí. O lambda e o lambda-alvo. A gente vê que tem um errinho aqui quando a gente colocou em 0,85. Funcionou como 0,86. Beleza?